Pessoal, e agora o coeficiente angular de uma reta, então. Primeiramente, vamos entender o que seria esse coeficiente angular, tá? Coeficiente angular, ou a declividade dessa reta, é o número real que a gente vai representar por m, que expressa a tangente trigonométrica de sua inclinação alfa, ou seja, o coeficiente angular é exatamente igual à medida da tangente do ângulo. A gente vai ter que relembrar agora trigonometria no triângulo retângulo, que a gente viu lá no segundo ano, no início do ano, onde nós tínhamos seno, cosseno, tangente. Então, o ângulo da tangente é a mesma coisa que a inclinação da nossa reta, tá? Aí tem algumas situações. A primeira situação, por exemplo, vou voltar ao que eu tinha explicado para vocês anteriormente. Quando a reta estiver paralela ao eixo X, o grau é zero e, ao mesmo tempo, a tangente de 0 graus, se vocês forem olhar nas tabelas trigonométricas, ela vai dar como resultado o zero, tá? Eu posso tanto olhar na tabela trigonométrica, como eu também posso pegar na calculadora, usar a segunda função certinho, tangente, e eu consigo descobrir a medida, tá? Então, a tangente de 0 grau é igual a zero. É isso que vai acontecer. A segunda situação, quando acontecer de nós termos um ângulo maior que 0 grau e menor que 90 graus, o nosso coeficiente angular, ou seja, esse ângulo aqui, ele vai ser sempre positivo. É isso que quer dizer, ele vai ser sempre maior que zero. Então, eu vou fazer uma continha para descobrir esse grau, ele vai ser sempre positivo. Se a inclinação estiver entre 0 e 90 graus e eu encontrar um resultado negativo, a minha continha vai estar errada, ok? Terceira situação que a gente tem para observar. Quando acontece de o nosso grau, ele passar de 90 graus, ele ficar um ângulo maior que 90 graus e menor que 180, que foi o que eu tinha explicado para vocês. O valor que a gente encontrar para o coeficiente angular vai ser menor que zero, ou seja, ele sempre será negativo. Por que isso acontece? Quando a gente estuda relações trigonométricas na circunferência, os valores da tangente que chegam aqui no segundo quadrante são sempre negativos, tá? Então, quando a gente for calcular a inclinação, a gente vai sempre ter um valor aqui negativo para o coeficiente angular. Então, frisando, maior que 90 graus, menor que 180, coeficiente angular será sempre negativo. A parte que pode ser um pouquinho mais complicada para vocês estarem compreendendo agora é o quarto exemplo, tá? A gente tem aqui, ó, a tangente, quando o ângulo é certinho 90 graus, a gente fala que ela não existe. Aí o livro ele não dá uma explicação bem básica para vocês sobre isso, e eu coloquei aqui um outro esqueminha que eu quero explicar para vocês. Por que a tangente de 90 graus não existe? Vamos ver se vocês vão conseguir entender toda essa colocação que eu fiz aqui, tá? Nós não vimos funções trigonométricas o ano passado. Então, só para vocês não ficarem sem saber do que a gente está falando, eu vou fazer essa explicação. Nós temos aqui, ó, em vermelho, o eixo X e o eixo Y. Nós temos a circunferência. E a gente tem marcações na função trigonométrica que o X, olha só, esse meu pontinho P aqui, ó, ele tem coordenadas, eu chamei de M e chamei de N. Essas são as coordenadas desse ponto. Na trigonometria da circunferência, a gente não chama de x e y, a gente chama de cosseno e seno. Então, os valores que a gente tem no eixo x, na verdade, são os valores que nós temos para cosseno. E os valores que nós temos no eixo y são os valores que nós temos para o seno. Então, quando a gente for calcular essa tangente aqui, ó, porque na verdade estão vendo que formou um triângulo, essa medida aqui, ó, é a medida do seno. E essa medida aqui é a medida do cosseno. E eu até coloquei aqui o exemplozinho do lado para vocês lembrarem como é que a gente fazia para descobrir a tangente, né? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E olha só, se eu tivesse que fazer essa divisão propriamente dita, eu teria que pegar o 1 e dividir
para o zero, para fazer essa marcação. E existe divisão por zero? Não existe. É por isso que eles falam, quando exatamente nós temos um ângulo de 90 graus, a gente não tem esse coeficiente angular, porque não existe essa divisão de 1 por zero, ok?